Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Que grande alegria, que grande prazer é poder estar aqui com você nesta oportunidade para crescermos juntos, para aprendermos juntos, para permitir que a palavra de Deus fale ao nosso coração, fale à nossa mente. É realmente uma grande bênção, não é mesmo? Poder estudar a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, entender o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Você sabe que nós estamos aqui numa jornada, estamos estudando a palavra de Deus, estamos numa jornada de 28 temas, hoje é o tema número 26, é um tema fantástico, um tema maravilhoso, eu tenho certeza que vai impactar o seu coração, vai impactar o meu coração também, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Porém, antes de nós irmos para o nosso tema, é claro que eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer aos pastores dessa igreja pelo convite que foi nos feito. Realmente é uma bênção poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você, tá bom? O tema de hoje à noite é morte e ressurreição. Olha que coisa fantástica, não é mesmo? A Bíblia fala sobre esse tema, nos traz esperança e eu tenho certeza que você vai ter um encontro com Cristo nesta oportunidade. Porém, antes de nós começarmos a lermos a Bíblia, eu já vou até falar para você, olha, corre lá, pega a sua Bíblia, se você não está com a Bíblia aí, corre lá, pega a Bíblia, nós vamos ler vários textos, tá bom? Vamos deixar a palavra de Deus conversar conosco nessa oportunidade. Porém, antes de nós começarmos a ler a Bíblia, nós vamos orar, não é mesmo? Você sabe que orar antes de ler a Bíblia é imprescindível. Então, eu quero convidar você para fechar os seus olhos, para curvar a sua fronte, para que juntos nós possamos fazer essa oração e então depois abrirmos a palavra de Deus. Podemos orar? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, querido bom Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos está nos dando de ler a Tua palavra, crescer, aprender, entender o propósito que o Senhor tem para nós. Que nesse momento o Teu Santo e Bom Espírito possa falar ao nosso coração, possa falar à nossa mente, e assim nós possamos, a Deus, entender que o Senhor traz esperança para as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Muito bem, eu falei para você que o tema desta noite é morte e ressurreição. E eu quero começar contando uma pequena história, é uma história real, ok? Que aconteceu em uma mecânica. Veja só, um mecânico, ele estava ali no seu dia a dia de trabalho, arrumando alguns carros, quando de repente chegou uma cliente. Aquela cliente já conhecia ele de um bom tempo, já levava o carro ali para que ele pudesse arrumar o carro. E sabia que aquele rapaz, aquele mecânico, era alguém assim bastante alegre, extrovertido, conversava com todo mundo. Mas naquele dia que ela chegou lá, ela percebeu que algo estranho estava acontecendo. Ele estava triste, cabisbaixo, sem conversar muito. Então ela perguntou para ele o que estava acontecendo. E ele então disse a amargura que estava no coração dele. Veja só, alguns anos antes, o filho dele havia morrido em um acidente de trânsito. Ele estava pilotando a sua moto quando de repente veio um carro, bateu nele e isso fez com que ele perdesse a vida. E daquele momento em diante, aquele mecânico passava por dias mais alegres e também por dias mais tristes. Quando batia saudade, quando ele lembrava do filho, ele ficava triste. E foi nesse momento, então, que aquela cliente perguntou, e ele contou essa história para aquela cliente, para aquela pessoa, para aquela mulher. E ela falou assim, nossa, mas faz 2 anos já? E de lá para cá você nunca mais conversou com o seu filho? Ele olhou novamente para ela e disse o seguinte, olha, você está entendendo? O meu filho, ele morreu. E ela então disse, mas qual o problema? Você tem um tempinho aí? Vem cá comigo que eu vou te levar a um lugar. Então eles pegaram, saíram da mecânica, foram até um centro espírita e ali sentaram em volta de uma mesa, fizeram uma oração, fecharam os olhos, fizeram uma oração e quando aquele mecânico abriu os olhos, ele olhou para trás, tinha uma porta e aquela porta abriu e ele viu saindo da porta, adivinha quem? O filho dele, exatamente, o filho dele veio até ele, colocou a mão assim em seus ombros e disse, pai, não precisa chorar. Não precisa ficar triste, porque eu estou bem. No lugar onde eu estou, está tudo bem.
fique em paz. E então aquele espírito ou aquela pessoa saiu, voltou para aquela porta e desapareceu. Veja, que coisa, não? Talvez eu estou falando para alguém nesta oportunidade que também já vivenciou isso. Quando nós ouvimos histórias assim, nós ficamos com algumas perguntas em nossa mente. Será que o que aconteceu ali, né, é uma cena real? Será que aquela pessoa é uma pessoa real? Será que aquele espírito que apareceu ali é realmente o espírito daquele jovem que faleceu? A alma daquele jovem? O que será que a Bíblia diz do estado de uma pessoa quando ela morre, quando ela falece? Será que a pessoa que morreu, ela pode voltar para dar alguma resposta, para dar algum conselho, para dar o resultado da Mega Sena, para puxar o pé de alguém? Será que isso pode acontecer? Bem, nesta oportunidade, nesta noite, nós vamos abrir a palavra de Deus e entender corretamente o que a Bíblia fala para nós, ok? Eu quero começar aqui então lendo alguns textos para nós entendermos alguns pontos. Primeiro, quando nós falamos nessa questão da pessoa que morreu e ela pode voltar, nós estamos falando de imortalidade. Geralmente falamos de imortalidade da alma. Veja, se nós pudéssemos definir imortalidade, como nós definimos? Dessa maneira: imortalidade é o estado ou qualidade daquilo que não está sujeito à morte. Você entendeu o que eu quis dizer aqui? Imortalidade é aquilo que não pode morrer. Agora, quando a Bíblia fala sobre imortalidade, quem ela diz que é imortal? Vamos ver na palavra de Deus? Então, abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 17, tá bom? Pegue aí sua Bíblia, eu estou aqui com a minha Bíblia também em mãos, eu vou abrir aqui no capítulo, vou abrir no versículo, é o capítulo de 1 Timóteo, versículo 17, tá bom? Vamos ler aqui essa passagem. Diz assim, olha: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Você percebeu aqui? Timóteo diz que o único que é imortal é Deus. E esse não é o único versículo que Timóteo destaca esse atributo de Deus. Quero ler um outro versículo agora com você, que se encontra no capítulo 6, versículo 16, tá bom? Abra aí a sua Bíblia. Eu vou agora aqui para o capítulo 6, versículo 16, e diz assim, olha: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Percebeu? A Bíblia destaca de forma muito clara que o único imortal é Deus, tá bom? Mas agora você pode estar pensando aí, mas pastor, vem cá. A Bíblia não diz que o homem também era imortal? E eu vou concordar com você dizendo que sim. Mas nós precisamos entender como que funcionava essa imortalidade do homem. E para que a gente possa entender isso, eu quero ler um outro versículo com você, tá bom? Eu disse que nós íamos ler bastante a Bíblia, então vamos para a Bíblia novamente. E agora nós vamos para Atos, no capítulo 17, versículo 25. Eu vou aqui agora para Atos, tá bom? No capítulo 17, e o versículo é o 25. Olha o que diz aqui, vou começar até pelo versículo 24, tá bom? Diz assim, olha: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá vida a todos, respiração e tudo mais. Olha que coisa interessante. A Bíblia aqui está dizendo que Deus é aquele que dá vida a tudo, dá respiração a tudo. E aí que nós precisamos entender, porque veja, o homem era imortal? Sim, mas essa imortalidade estava condicionada a um relacionamento que o homem deveria nutrir com Deus. Eu acredito que você deve se lembrar que quando Deus criou todas as coisas, criou ali o céu, a terra e criou o ser humano também, Ele colocou uma prova para o homem.
lá no jardim do Éden, no meio do jardim, ele colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 17. E ele disse o seguinte: homem, não coma desta árvore, porque o dia que você comer, você vai morrer. Percebe? Então, enquanto o homem não comesse dessa árvore, ele seria sim imortal. Porque essa obediência a essa ordem de Deus mostrava que ele estava em relacionamento com Deus. Agora, você deve se lembrar que o homem, infelizmente, ele desobedeceu a Deus. Ele pecou, ele errou, ele foi lá e ele pegou do fruto e ele comeu deste fruto. Agora, o que isso ocasionou? A Bíblia vai dizer em Isaías 59, versículo 2, que o pecado faz separação entre nós e Deus. Quando o homem foi lá e pegou desse fruto e comeu desse fruto, ele se tornou um pecador. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. E ela vai dizer também que a morte passou a todos os homens. É por isso que nós morremos. Entende? Entende o que eu quero dizer? Veja, o homem era imortal enquanto ele nutrisse o relacionamento com Deus. A partir do momento que ele comeu do fruto que ele pecou, houve uma separação entre Deus e o homem. E agora a morte passou a fazer parte do convívio do homem, da existência do homem. Percebe isso? Agora, por que isso é importante para nós? Pelo seguinte: o homem sendo pecador, o salário dele é a morte. Veja, pecado, ele produz morte e não vida. Entende isso? Não vida em outra existência, de outra forma. Pecado produz morte. E o homem agora se tornou pecador. Que coisa, não? Que triste, né? Isso está registrado ali logo nas primeiras páginas da Bíblia Sagrada. Nós vemos ali Deus criando tudo, mas infelizmente o homem errando, pecando e desta maneira agora se tornando um pecador. Agora veja só, o nosso assunto de hoje é falar sobre a morte. O homem se tornou pecador. O que isso agora trouxe para o homem? O que é a morte de acordo com a Bíblia? Como a Bíblia compara a morte? Nós vamos ler alguns textos agora para entender um pouco mais sobre isso, para que isso fique claro em nossa mente, tá bom? O primeiro texto que eu quero ler com você se encontra no livro de Salmos, lá no capítulo 13, versículo 3, tá bom? Vá aí para o livro de Salmos, tá bom? No capítulo 13, versículo 3, ok? Pegou aí sua Bíblia? Vou ler aqui, tá bom? Diz assim, olha: olha para mim e responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Percebeu aqui a comparação que a Bíblia traz? A Bíblia compara a morte com o sono. Exatamente isso. E veja, não é o único versículo na Bíblia que faz essa comparação, existem outros versículos. Nós estamos lendo aqui o livro de Salmos, não é mesmo? Mas nós vamos ler agora um outro versículo. Nós vamos lá para o Evangelho de João. Assim nós vamos ler Antigo Testamento e Novo Testamento. E ver que a Bíblia, ela trabalha com a mesma ideia em ambos os testamentos. Vamos então agora para o Evangelho de João, no capítulo 11, ok? João, capítulo 11, e nós vamos ler agora os versículos de 11 a 14. Achou aí? Encontrou? Vou ler. Diz assim, olha: tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Olha só, eu acredito que você conhece a história que eu acabei de ler. Fala da morte e da ressurreição de Lázaro. Lázaro é um amigo de Jesus. Jesus estava numa cidade distante da onde Lázaro estava. E chegou a notícia para Jesus que Lázaro tinha morrido.
Agora, quando ele manifesta o desejo de ir visitar Lázaro, de ir lá onde Lázaro estava, ele olha para os discípulos e diz o seguinte: Lázaro adormeceu. Percebe a comparação que Jesus fez aqui? Ele comparou a morte de Lázaro com o sono. A mesma ideia que nós encontramos também no Antigo Testamento, no livro de Salmos. A Bíblia compara a morte com um sono, meu amigo e minha amiga. Agora, por que isso é importante? O que essa verdade traz para nós? Vamos entender alguns pontos. Primeiro, quando a Bíblia compara a morte com o sono, ela está trabalhando num estado de inconsciência. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que aquele que morreu não sabe de nada. Vamos ler comigo alguns outros versículos aqui, tá bom? Vamos começar aqui, primeiramente, em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Vamos aqui, olha, para o início da Bíblia, e você vai entender o porquê eu estou lendo este verso, tá bom? Gênesis 2, versículo 7. Olha, estou aqui com um verso que diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha que coisa interessante. A Bíblia aqui está falando da criação do homem. E quando ela fala da criação do homem, ela vai dizer que Deus fez ali um boneco de barro e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O que é isso? É o ar que nós respiramos, o que nos mantém vivo. E a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento, o homem se tornou uma alma vivente. Percebeu no texto? O texto não diz que o homem possuiu ou que ele tem uma alma vivente. Não, ele não disse isso. Muito pelo contrário. Ele disse que essa junção do pó da terra, mais o fôlego de vida, a centelha de vida que Deus mandou para o homem, ele soprou nas narinas do homem, tornou o homem uma alma vivente. Primeira verdade que nós precisamos entender sobre a morte é que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Entende isso? Na Bíblia, a alma é alguém vivo. É aquele que pensa, é aquele que entende, é aquele que pode comer, é aquele que pode dar risada, aquele que pode beber. Entende isso? Isso é alma na Bíblia. Agora, veja, eu falei aqui que morte na Bíblia é comparado a um sono. E lendo esse texto de Gênesis agora, você vai entender o que eu quero dizer. Veja, como é que você fica quando está dormindo? Um estado de inconsciência, não é mesmo? E a Bíblia, por isso que ela faz essa comparação da morte como um sono. Aquele que morreu não sabe de nada. Você quer uma prova disso? Agora nós vamos ler Eclesiastes aqui, tá bom? Vá para o livro de Eclesiastes, ali perto do livro de Salmos. E ali nos traz informações preciosas sobre o estado da pessoa na morte. Eclesiastes, no capítulo 9, tá bom? Capítulo 9, nós vamos ler aqui o versículo 4, o versículo 5 e também o versículo 6. Achou aí? Encontrou? Vamos ler aqui, que diz assim, olha: Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Para eles não existe recompensa nenhuma. Para eles não existe memória, a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já não existem. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Percebeu aí? A Bíblia diz então que aquele que morreu, que está nesse estado de sono, ele não sabe de nada, não tem sentimento algum. A Bíblia vai dizer, não existe amor, não existe ódio, não existe inveja. Acabou, morreu. Entende isso? Mas você vai pensar assim, mas pastor, o que acontece ali então, o corpo, a alma e tudo mais? Veja, a Bíblia vai dizer que o que é pó, ou seja, o nosso corpo volta ao pó. E a nossa respiração, que em alguns momentos a Bíblia vai traduzir como espírito, por exemplo, em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, ali vai dizer o que é pó, volte ao pó, e o espírito volte a Deus. Veja, a palavra espírito ali no original tem um significado de ar. Exatamente isso, não é um espírito, um fantasminha que sai vagando, que atravessa a parede, não, nada disso.
é simplesmente o ar. O que volta para Deus é o ar. E o corpo volta ao pó, vai se desfazer. É por isso que a Bíblia está falando aqui que não tem memória, não tem conhecimento, não tem emoções, não tem nada. Entende isso? Veja, a Bíblia traz um texto aqui fantástico, fantástico para você poder entender e compreender um pouco melhor isso. Fala da morte dos animais. E esse texto nos faz entender também o que acontece quando o homem morre. Vamos ler? Aqui Eclesiastes mesmo, no capítulo 3, tá bom? Olha aqui, olha, capítulo 3, e nós vamos ler aqui a partir do versículo 19, tá bom? Eclesiastes 3, 19, diz assim, olha: porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó voltarão. E o versículo 21 ainda traz uma pergunta: quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Percebeu aqui? Você viu a comparação que a Bíblia faz? A Bíblia é fantástica, não é mesmo? A Bíblia é maravilhosa. Ela diz assim, olha, que o mesmo que acontece com os animais, acontece também com os homens. Veja, alguns anos atrás, eu morava assim numa casa grande. E nessa casa morava eu, a minha esposa, nós morávamos no fundo. E na frente morava a minha sogra, o meu cunhado e a minha cunhada. E ali nós tínhamos 2 cachorros. Ali um era bem calmo, bem tranquilo. Nunca comeu uma sandália, nunca mordeu um chinelo. Tem cachorro que faz isso, não tem? O outro já fazia. O outro acabou com várias sandálias, vários chinelos. Agora veja, não é porque um é calmo, é bonzinho, e o outro é mais peralta, às vezes é bravo, que quando esses cachorros morrerem, quando esses animais morrerem, um vai para o céu do cachorro e o outro vai para o inferno do cachorro. Não, isso não existe. Entende? A Bíblia diz que a mesma coisa que acontece com os animais, acontece com os homens também. Morreu, o corpo, o pó, aquilo que foi feito do pó, volta para a terra. E o ar que nós respiramos, esse volta para Deus. É isso que a Bíblia diz. Não sai nada de nós como se fosse ali um espírito ou uma alma e fica vagando. Mas eu sei que você pode estar pensando aí. Você pode estar pensando o seguinte: mas pastor, a alma é imortal. Já falaram isso para mim. Será que é? Vamos ver? Quero pedir que você abra agora a sua Bíblia no livro de Ezequiel, tá bom? Abra aí em Ezequiel. Nós vamos agora aqui no capítulo 18, versículo 4. A alma é imortal? Será que é isso a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver? Vamos ver aqui, olha. Ezequiel 18, versículo 4. Diz assim, olha: eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Talvez você esteja lendo agora numa outra versão, diferente um pouco da minha aqui, que seja mais ou menos assim na sua versão. Eis que todas as almas são minhas, assim como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Você está lendo assim na sua Bíblia? Veja, é isso, exatamente isso. A Bíblia diz que a alma é imortal. Por quê? Quero repetir. A alma é você. A alma sou eu, entende isso? É uma pessoa viva. Isso precisa ficar bem claro para nós nessa noite, nessa oportunidade. Quero repetir aqui, tá bom? O que nós aprendemos até agora. Primeiro, nós aprendemos que a imortalidade do homem estava condicionada a um relacionamento com Deus. A partir do momento que o homem pecou, houve ali uma separação entre Deus e o homem. Isso trouxe sérias consequências. A maior consequência é então a morte, porque a morte é salário do pecado. A morte agora passou a todos os homens. Segundo, nós precisamos entender que nós não temos uma alma, nós somos uma alma, ok? Nós somos uma alma. E veja, quando a pessoa morre, então o corpo volta à terra e o fôlego de vida volta a Deus. Entendeu isso até aqui?
Ficou claro para você? Que bom que ficou claro. Mas talvez você ainda possa se perguntar o seguinte: mas pastor, as pessoas não dizem que quando uma pessoa morre, ela vai para o céu e ela fica ali louvando a Deus? Será que é isso que a Bíblia diz? Vamos ler mais um verso? Quero ler com você Salmo capítulo 115, versículo 17, tá bom? Abra aí a sua Bíblia agora em Salmos 115, versículo 17, tá bom? Olha que versículo fantástico aqui, que esclarece a nossa mente. Diz assim, olha: os mortos não louvam o Senhor. Viu aí? Percebeu aí? Vou ler de novo aqui, olha. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio podem fazer isso. Percebeu? As pessoas que dizem que quando a pessoa morre, vai para o céu e fica ali louvando a Deus, estão mentindo. Isso não é verdade, porque a Bíblia diz que aquele que morreu não louva a Deus. Mas tem mais um verso que eu quero ler com você para que isso fique bem claro na sua mente. Também se encontra no livro de Salmo, só que Salmo 6. Vamos ler aqui? Salmo 6, vou abrir aqui a minha Bíblia, no capítulo 6, versículo 5, tá bom? Preste atenção aqui, ó. Diz assim, olha: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Percebeu só? A Bíblia é fantástica mesmo, né? Ela nos dá respostas corretas, nos mostra exatamente o que acontece quando uma pessoa morre. Mas veja, ainda quero explanar aqui ainda uma outra questão. Porque você pode estar pensando o seguinte: mas pastor, veja, o senhor contou aquela história lá no começo, do menino, né? Do filho do mecânico que foi até ali, conversou com ele. E aí, como é que o senhor me explica isso daí? Veja, nós precisamos entender aqui alguns pontos muito importantes. O primeiro é o seguinte: o livro de Isaías, ele traz uma pergunta para nós. Eu quero ler esse verso, Isaías capítulo 8, tá bom? Isaías, no capítulo 8, versículo 19, diz assim, olha: quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar a Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. Versículo 20 agora: a lei é o testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Olha só, a Bíblia está fazendo uma pergunta: será que quando nós, os vivos, quando nós queremos saber de algumas coisas, nós devemos consultar os mortos? De forma alguma, a Bíblia está dizendo que não. Nós devemos consultar a Deus. Entende isso? Sabe, querido, você está me ouvindo aí hoje, e eu preciso ser bem sincero com você. Eu preciso ser bem sincero. A Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, vai dizer que Deus, ele proíbe, ele detesta quem se envolve com essas questões do espiritismo. Sabe por quê? Porque isso é Satanás disfarçado. Satanás tentando enganar você. Satanás, ele é esperto. Quem sabe no momento de fragilidade, aonde você acabou de perder um ente querido, você está com saudade, você está frágil psicologicamente. Então Satanás, às vezes, ele faz uma aparição dizendo que é o seu parente que já morreu. Mas você pode pensar: mas pastor, veja, essa pessoa que apareceu para mim, ela tinha a voz doente meu que morreu, doente querido que morreu. Ela falou de coisas que só eu e essa pessoa sabia. Veja, nós precisamos lembrar de algumas coisas, não é mesmo? Aqui na Terra existem os humoristas, não é mesmo? Que imitam, pessoas famosas, atores, Talvez um dos mais imitados aí seja o Silvio Santos. E existem humoristas que imitam o Silvio Santos com tanta precisão, com uma qualidade tremenda, que se você não estiver assistindo, não estiver vendo, só estiver ouvindo, você pensa realmente que é o Silvio Santos. Agora, veja só, se um ser humano é capaz de imitar o outro com tanta qualidade, você acha que Satanás também não pode fazer isso? É claro que pode. E outra coisa que você não pode esquecer, veja, nós nunca estamos sozinhos. Sempre existe ali um anjo de Satanás, infelizmente, do nosso lado, nos tentando. E mesmo quando acontece algumas coisas que a gente acha que está sozinho, a gente não está.
E Ele sabe de coisas que nós também sabemos, ou que somente nós sabíamos. Entende isso? E é nesse momento que Ele se aparece, Ele se transforma ali naquela pessoa que morreu, e então engana você. Lembre-se, a Bíblia, ela proíbe esse tipo de prática. Se você hoje está envolvido nesse tipo de ação, em nome de Jesus Cristo, abandone isso. Abandone isso, procure uma igreja adventista, tenha um estudo da palavra de Deus e assim entregue a sua vida a Cristo Jesus, pois Ele tem o melhor para você, ok? Muito bem, eu quero caminhar aqui em algumas questões muito importantes ainda, porque até aqui nós entendemos que aquele que morre não pode voltar para dar nenhum recado. E talvez você esteja pensando assim, puxa vida, isso vai na contramão de tudo que eu aprendi. E aquele ente querido meu que morreu, que faleceu, nunca mais eu vou poder ver ele, nunca mais eu vou poder abraçar ele. Bom, calma, porque a Bíblia, além de ela trazer a verdade para nós, ela também nos traz esperança, entende? E eu quero ler agora com você alguns versículos que vai trazer esperança para a sua vida. O primeiro versículo se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, tá bom? Vou abrir aqui a minha Bíblia então, em 1 Tessalonicenses, tá? No capítulo 4, versículo 16, que diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Veja, a Bíblia não nos deixa sem esperança. A Bíblia nos mostra a verdade, e essa verdade vem acompanhada com uma esperança tremenda. A Bíblia diz, querido, que por ocasião da volta de Jesus, quando Jesus voltar, vai voltar ali com seus anjos, os anjos vão vir tocando trombetas, e ao ressoar da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo poderão ressuscitar. Louvado seja Deus, não é mesmo? Estarão ali, e nós poderemos abraçar essas pessoas, quem sabe uma esposa, um esposo, uma filha, um filho, que já descansa no Senhor, mas por ocasião da volta de Jesus, nós poderemos abraçar essas pessoas. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? É a esperança que Cristo nos dá, a esperança que a Bíblia nos dá. E veja, eu quero dizer para você que muitas pessoas na Bíblia alimentavam essa esperança. Por exemplo, o patriarca Jó, lá no capítulo 19, no versículo 25 a 26, ele vai dizer lá que ele crê na ressurreição. Ele está passando por uma situação difícil. Veja, muitas coisas ruins estão acontecendo na vida dele, mas ele vai dizer que ao final, no final de tudo, quando ele ressuscitar, os olhos dele veriam o Senhor. Olha a esperança da ressurreição, e não é só isso. Você lembra lá do profeta Daniel? Veja, Daniel foi um profeta tremendo, não é mesmo? Um personagem da Bíblia tremendo. E lá no finalzinho, no capítulo 12, versículo 2, fala também sobre ressurreição. Jesus ali dá certeza para Daniel de que ele vai ressuscitar. Que coisa maravilhosa, queridos. A Bíblia nos traz aqui uma questão que eu e você precisamos acreditar. Na ressurreição, na volta de Jesus, sabe o que vai acontecer com você e comigo? Eu quero ler aqui o texto. Vamos para 1 Coríntios, tá bom? 1 Coríntios, no capítulo 15. Esse texto é maravilhoso e a gente não pode deixar de ler esse texto. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51. Presta atenção, diz assim, olha. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Prestou atenção? Viu aí que coisa maravilhosa? Veja, a Bíblia está dizendo que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai ressuscitar aqueles que morreram nele. Olha que coisa maravilhosa. E nessa ressurreição, nós seremos imortais. Sabe por quê? Porque então o pecado
será extinguido da nossa vida. Exatamente isso. E nosso relacionamento com Deus vai ser restaurado de forma plena e completa para todo o sempre. Amém? Louvado seja Deus. Isso é que a Bíblia nos traz. Uma esperança sem igual. Que coisa maravilhosa. Eu e você podemos crer nessa esperança. A morte, ela realmente tem afetado a nossa vida. Mas logo Cristo virá. E Ele então promete ressuscitar aqueles que morreram em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Sabe, queridos, em 1 Tessalonicenses, ainda no capítulo 4, aqui no versículo 13, diz que nós não devemos ser como as pessoas que não têm esperança. Você sabe que algumas pessoas não acreditam na Bíblia, não acreditam no que nós estamos lendo aqui, não acreditam na ressurreição. E a Bíblia diz que nós não devemos ser como essas pessoas, muito pelo contrário. Nós devemos crer e nós devemos manter acesa a chama em nosso coração da esperança que Cristo virá. E quando Ele virá, Ele vai ressuscitar os mortos. Agora veja, não é só isso. E eu quero ainda dizer para você que a Bíblia fala de duas ressurreições. É exatamente, duas ressurreições. Uma para a vida eterna e outra para a condenação eterna. João capítulo 5, versículo 28 e 29 vai dizer isso. Que alguns vão ressuscitar para receber a vida eterna, a coroa eterna que Jesus está preparando para nós. E infelizmente outros vão ressuscitar para a vergonha eterna. Entre uma ressurreição e outra ressurreição existe um espaço de tempo de 1000 anos. Que negócio é este de 1000 anos, pastor? Olha, não desgruda deste canal aqui onde você está assistindo este tema, tá bom? Porque o próximo tema vai falar exatamente sobre isso, essa questão dos 1000 anos. A Bíblia traz esta numerologia, né, essa marcação de tempo sobre os 1000 anos. Então você vai poder aprender sobre isso de forma mais detalhada no próximo tema. Mas você precisa entender, entre a primeira ressurreição e a segunda existe este espaço de tempo. E sabe o que mais? A Bíblia lá em Apocalipse vai dizer que bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que coisa fantástica, não é mesmo? Sabe, queridos, enquanto eu estava preparando este tema na minha casa, eu recebi uma notícia, um telefonema, de que uma irmã de uma das minhas igrejas havia falecido. Irmã Durvalina. Eu tinha visitado aquela irmã alguns dias atrás, ela estava no médico, mas quando eu visitei ela estava bem, nós conversamos, nós ali oramos, nós lemos a Bíblia, mas depois de alguns dias, ela teve uma mudança no seu quadro clínico e acabou falecendo. E enquanto eu preparava esse tema, chegou a notícia para mim de que ela havia morrido. Sabe, que coisa triste, né? Quando nós recebemos uma notícia de alguém que nós conhecemos, faleceu. Mas quando nós cremos na Bíblia, nós entendemos e sabemos que quando uma pessoa que crê em Cristo descansa, não é o ponto final para ela. Porque nós cremos na ressurreição. Nós cremos que um dia Cristo virá e vai poder ressuscitar a irmã Durvalina. Vai dar a vida novamente a ela. E foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus foi visitar Lázaro. Você já ouviu aqui a história? Eu mencionei a história para você. Lázaro já estava morto fazia 4 dias. E quando Jesus chegou ali ao local, as irmãs de Lázaro vieram correndo, desesperadas, chorando. Falaram até para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui na ocasião da morte, meu irmão não teria morrido. E então Jesus olhou para elas e disse: olha, você crê que o seu irmão pode ressuscitar? E elas então disseram que sim, que ele ressuscitaria no último dia. Mas Jesus olhou para elas e disse o seguinte: olha, eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus foi ali e deu uma amostra do que vai acontecer no último dia. Ele foi ali e ressuscitou a Lázaro, chamou a Lázaro, deu a vida novamente a Lázaro. E aquilo trouxe alegria para todos os familiares. Queridos, é exatamente isso que vai acontecer quando Jesus voltar. Quem sabe eu estou falando para alguém
nesta ocasião que perdeu uma esposa, que perdeu um esposo, que perdeu um filho, uma filha, ou alguém próximo também. E isso tem te feito chorar, isso tem feito você sofrer. E é claro que nós sofremos. Nós não somos robôs destituídos sem nenhum tipo de sentimento. Não, nós somos seres humanos. E mesmo crendo na Bíblia, mesmo entendendo o que a palavra de Deus nos diz, nós choramos. Isso é natural, porque a Bíblia diz que a morte é uma inimiga nossa. Mas eu quero dizer para você o seguinte: não se desespere. A Bíblia vai dizer que com essa verdade nós devemos nos consolar. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus é aquele que tem a chave do abismo. É aquele que esteve morto, mas aquele que reviveu e pode trazer novamente a vida às pessoas que morreram crendo nele. Naquele dia ali, junto às irmãs de Lázaro, Marta e Maria, Jesus olhou para elas e disse: você crê nisso? Olha só que pergunta. Você crê nisso? Jesus, ele tem o poder para trazer a vida. Mas a grande questão não é se ele tem o poder para trazer as pessoas que morreram à vida. Mas a grande questão é se você crê nisso. Você crê? Eu creio. Eu creio. Eu tenho pessoas, entes queridos, que já faleceram, que já descansam no Senhor. E às vezes a saudade aperta no peito. Mas eu creio que Jesus está voltando. E logo eu poderei rever aqueles que descansam em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Porém, antes de nós orarmos, nós vamos ouvir agora um clipe. E enquanto nós estivermos ouvindo essa mensagem musical, ore a Deus, converse com Deus. Eu tenho certeza que Ele vai consolar você. E não é só isso. Que você sinta o abraço de Cristo Jesus bem do seu lado nesse momento. Vamos ouvir essa mensagem musical. E logo após, nós vamos orar e nos colocar nas mãos de Cristo Jesus. Amém. A Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E como disse a música, enquanto Ele não vem, que possamos